estamos aqui de volta no Filomena Legalmente Digital e hoje a gente trouxe uma novidade. A gente vai implementar um quadro, pelo menos um dos episódios por mês, a gente vai trazer aqui a nossa colega Jennifer para a gente falar sobre novidades no ambiente digital. E para começar, eu trouxe esse presentinho aqui para ela, do nosso podcast, que é um projeto que a gente está agora em parceria. Estou amando. Receber presentes, porque eu já uso a caneta, né? Quase todo dia. Isso. Aí agora eu tenho uma coisa para manter gelado. Isso. Quem vem ganha. Isso, ganha. Que linda. Obrigada. Gente, vamos falar um pouquinho do nosso projeto, qual é a ideia desse quadro, que eu acho que é legal para as pessoas entenderem, que é um pouquinho fora do formato de uma entrevista comum. Verdade. Eu acredito que hoje, atualmente, já tem de uns anos para cá, a gente tem um excesso de informações, de tecnologia, de ferramentas e de estratégias no ambiente digital. Então, acho que trazer as novidades e principalmente debater sobre elas, o que é melhor para um, o que é melhor para outro, daria mais clareza para quem assiste o podcast. Então, eu dei essa ideia para a Filó e ela super topou. E eu estou aqui comprometida em trazer essas novidades. Inclusive, a audiência pode comentar aí dúvidas sobre ferramentas, sobre legalidade, uso de IA, né? Publicidade no digital, entre outras coisas. Sim. Aí a gente já traz o tema. Pronto, então, Jennifer, vamos começar logo valendo. A gente sabe que esse ano teve algumas novidades sobre o aspecto da legislação, duas leis bem interessantes, que é a lei do produtor de conteúdo, né, digital, que beneficia tanto social media, como influenciadores digitais, enfim, todo mundo que trabalha aí nessa cadeia de produção de conteúdo. E tem a nova lei, que é o ECA, do FELCA, né, da questão do digital. Então, assim, a gente tem duas leis que são bem interessantes para a gente começar o debate. E eu acho que, por exemplo, essa da lei da questão do produtor de conteúdo, ela é interessante porque ela profissionaliza, ela legaliza profissões que estão tão atuantes no mercado, onde hoje não se pode mais falar eu publiquei, mas não me responsabilizo. A gente vai trazer a responsabilização para o ambiente digital, uma vez que a gente sempre fala aqui que o que você não pode fazer no offline, você também não deve fazer no online. O que é que tu acha aí, Jennifer? Eu acho excelente. Eu, inclusive, sou muito conservadora em relação à regulamentação demais, porque regulamentação demais também impede muito as pessoas boas de trazerem os seus negócios para o ambiente digital, tendo um certo receio, e acaba que quem não tem nada a perder não está nem aí para a legislação, a verdade é essa. Mas eu acho muito importante que as pessoas que trabalham com mídia social tenham as suas profissões regulamentadas. Lembrando que a lei, ela não vem para punir nada. Para punir ainda é o Código do Consumidor, ainda é a LGPD, ela vem para regularizar essas profissões, que inclusive estão sendo contratadas por diversas agências, sem fronteiras e sem muita normatização sobre aquilo que é o quê. Então, acredito, eu sou muito a favor desse projeto. Infelizmente, as nossas leis têm muitas lacunas, até porque são criadas, elaboradas por pessoas que não têm muito conhecimento sobre o mercado. A gente sabe que o mercado digital é muito denso. E dinâmico, né? Dinâmico, flexível, muda a todo momento. Então, a lei, para ela ficar obsoleta, é muito fácil. Mas, pelo menos, o Estado está se sentindo preocupado com essa regulamentação das profissões. Com certeza. O que eu acho, assim, a lei sobre profissionalizar certas profissões que realmente já estão bastante atuantes no mercado, ela é necessária, até como forma de proteger esses profissionais, de reconhecer a importância deles no mercado. Então, assim, sobre esse aspecto, eu acho importante. É também interessante observar que a legislação no ambiente digital, ela não pode deixar a atividade de forma engessada. Eu acredito que as duas que estão aí no mercado, não vi nada que engessasse a atuação em si, mas trouxe uma certa clareza e luz para como considerar esse profissional que trabalha com a internet como alguém realmente capacitado e dar um destaque maior. Eu acho que essa lei, principalmente a lei do produtor de conteúdo, foi muito interessante porque regulamentou, ou pelo menos iniciou uma regulamentação desses profissionais tão atuantes hoje no mercado. Exatamente. Mas ela já veio com bastante atraso.
Com certeza. Porque o que está em pauta, inclusive hoje, que mais causa danos à imagem, à publicidade, inclusive é o uso das ferramentas de IA de forma inadequada, inclusive no próprio judiciário, né? Sim, Inventando até sim. jurisprudência que não existe. Mas trazendo, inclusive, contratos feitos por IA que não performam tão bem e não protegem absolutamente nada o, o empresário, né? Sim. Normalmente a pessoa que trabalha, que tem uma agência de marketing, faz contratos por IA, porque afinal de contas eles usam essas ferramentas e têm mais facilidade, acabam prejudicando a si mesmos. Eu costumo dizer e repito que é melhor você não ter um contrato do que ter um contrato mal feito, seja com seu PJ, seja com seu cliente. Tivemos nessa semana muitas mensagens sobre bloqueios de conta no Meta de gestores de tráfego que estavam atuando e operando, tirando ali a possibilidade do seu ganha-pão. Então, tem várias dicas aqui para dar, várias assim, as mais rasas, assim, mais possíveis dar, para que essas pessoas não, mesmo com a conta bloqueada, consigam ali continuar trabalhando enquanto tentam recuperar. Porque a verdade é que a lei, o judiciário, a norma, ela vem depois que o dano é causado. E a Sim. ideia é a gente evitar que precise deles. Na verdade, a legislação no mundo, o direito, ele vem a regulamentar situações fáticas corriqueiras, que acontece que chega ao judiciário, muitas vezes não tem solução direta, então o legislador ele observa aqueles fatos que estão acontecendo de forma rotineira na sociedade e procura regulamentar. O problema é que diante dos debates que são mal resolvidos ou por interesses de uns e de outros, às vezes a demora, quando essa lei ela é promulgada, às vezes ela não é tão eficaz como deveria ter sido, porque o status já se configurou de outra forma, né. Então tem esse aspecto também. Exatamente. Inclusive, a regulamentação da outra lei que saiu agora são duas leis importantíssimas para quem trabalha com o digital e para quem se expõe de forma pública também, para quem tem um perfil aberto. Tem muita gente aí que usa até para entretenimento, que é a lei do FELCA, né, que proíbe aí a exploração Da da criança e do criança, do adolescente. adolescente, dos menores, até pelos próprios pais. A gente teve Eu vários casos. gostei, eu li antes a gente conversou que ia falar sobre ela, me debrucei sobre a lei, fiz até um artigo que vai ser publicado por aí, mas assim, achei interessante, eu acho importante que, ao meu ver, quando você fala de criança e adolescente, a responsabilidade da desenvolvimento de uma criança e do adolescente não cabe só à família, é responsabilidade da família, mas sobre também da sociedade. Então é importante a gente ter esse olhar de responsabilização nas redes sociais, não dá para fragilizar a questão da criação hoje, do desenvolvimento da criança e do adolescente, que não tem maturidade para estar no ambiente digital de uma forma aleatória e sem supervisionamento, né. Com certeza, o supervisionamento dos pais, da família é muito importante. A empreender, o empresário ele precisa entender que ele tem uma responsabilidade social, afinal de contas é razão social. Há muito empresário aí que quer que a empresa sirva ele, e não é ele que serve a empresa. Sim. E essa é uma prática muito comum no Brasil, de que eu vou abrir uma empresa para ter o horário que eu quiser, fazer as coisas do jeito que eu quiser, quando na verdade é exatamente o oposto disso. Você trabalha para todo mundo, você deixa de trabalhar para um para trabalhar para todo mundo. Mas, inclusive, nos Estados Unidos surgiu uma decisão que puniu as redes sociais por viciar crianças e adolescentes. Mas aí vem o questionamento. Embora eu seja super a favor da lei que saiu do FELCA, porque eu também dei uma lida bem superficialmente, eu concordo que quem dá a ferramenta para ser utilizada é o pai e a mãe. Ele dá a ferramenta e não só dá a ferramenta, como um celular, um tablet, ele dá o acesso. E ele não só dá o acesso, ele também dá a internet. Então veja que são várias camadas para que a Sim, criança ou adolescente consiga chegar até ter um acesso online. E as redes sociais nem são a preocupação principal e mais cruel de todas, mas sim os outros sistemas e aplicativos. aplicativos, como o próprio Discord, que está causando aí vários desconexões humanas entre crianças e adolescentes, porque eles se mergulham no universo digital onde não tem interação pessoal Sim. física e acabam desassociando muitas vezes o que é bom e o que é ruim. Já entrando numa área aqui que eu não domino, mas que eu vi a juíza da Vara da Infância e da Juventude
comentando, e a delegada também que cuida de crimes cibernéticos ligados a questões mais de crime sexual e exploração infantil, falando que o Discord é a plataforma que mais é aberta para cometer e acontecer esse tipo de crime ao vivo e pessoas olhando. E muitas vezes os pais, e é o que eu sempre falo para o empresário, que ele não precisa ser um aluno de marketing, aluno do digital, mas os pais, os empresários e todo mundo precisa entender a dimensão e a profundidade que é estar no ambiente digital. Antigamente a preocupação era se o carro ia atropelar a criança jogando Não, deixei bola, para além. né? Era se ela não ia chegar atrasada, era se ela ia tacar o queixo na piscina. Hoje a preocupação não é mais física. Hoje a É, preocupação é principalmente sim, psicológica. eu como mãe, né, que sou de uma pré-adolescente, de uma adolescente, o que eu vejo muito é o celular é um instrumento muito fácil de você dar para a criança e para o adolescente nesse mundo caótico que a gente vive de mil tarefas e acaba sendo uma pseudo-babá. Eu não gosto muito disso, mas entendo que muitos pais acabam recorrendo ao celular ali e a criança acaba se viciando. E muitas vezes ela não tem controle do que a criança está ali no celular, porque ela também deve estar no celular dela e ela não está observando. Mas a responsabilização das plataformas, ela é importante, e isso não tira a responsabilização dos pais, que ela é primordial e primária, porque ela está dentro de casa, mas existe essa responsabilização das plataformas. Eu não sei se você chegou a ler, mas eu gosto muito de ler coisas sobre criança e adolescente, porque tenho uma em casa e gosto de me inteirar das novidades. Mas tem um caso, eu acho que nos Estados Unidos, que uma adolescente começou a interagir de forma afetiva com a inteligência artificial e ela acabou tirando a própria vida, porque ela se apaixonou pela IA e, de uma certa forma, a IA induziu ela a se encontrar com ela e a forma que ela achou que seria morrer. Então, a mãe, depois, fazendo o caminho de tentando entender esse momento, ela viu esse tipo de contexto que acontecia esse comportamento com uma inteligência artificial e daí processou a plataforma da inteligência artificial. Então, assim, existem vários casos, lógico, extremos, que a gente traz para conversar. Aqui é importante dizer que a gente não é contra, muito pelo que a gente trabalha com o digital. É importante hoje a criança e o adolescente ter algum tipo de acesso, mas de forma monitorada. Eu não sou contra, eu acho que a gente vive no mundo digital, não tem como você tirar a criança ou o adolescente do mundo, ela tem que saber interagir com esses mecanismos, mas a gente também não pode tirar a responsabilização dessas plataformas, porque as consequências são muito graves. Por exemplo, eu não sei se eu já te falei, mas eu assisti aquele documentário Machosfera da Netflix. Tu contou, mas eu É, não é, vi. é incrível o que se é disseminado numa plataforma onde você induz crianças e adolescentes a serem pessoas extremamente agressivas. Lógico, o conteúdo não foi da plataforma X, Y, Z, o conteúdo é do influenciador digital, mas tanto o influenciador digital tem responsabilidade com o conteúdo que ele coloca na internet, como a plataforma. Perfeito. Né? Então, assim, não existe dissociação de responsabilização. A responsabilidade da plataforma, ela é necessária, mas não tem como dissociar da responsabilização dos pais. Realmente, o trabalho primordial e primário é do pai e da mãe, que está ali, que tem que monitorar mesmo, dar trabalho, e criança e adolescente dá trabalho mesmo, é difícil. E eles conseguem ter acesso, às vezes, até quando não tem permissão, mas você tem que monitorar. Então, não é fácil. Não, eu compreendo perfeitamente que a jornada paterna e materna É é difícil. árdua, principalmente hoje, que você está cansado, você está estressado, você chega em casa, você quer descansar e a criança exige aquela atenção e você acaba dando para ela ali algo para ela se distrair, para que você possa ter alguma meia horinha de tranquilidade. E foi muito interessante você tocar nesse assunto sobre essa série que eu não assisti, mas até nós adultos somos influenciados Sim, pelos influenciadores no totalmente. digital. A gente está Totalmente. vendo aí uma rede de operação forte entre os que se chamam de Red Pill, Sim. fomentando diversos comportamentos ou obrigando É o o que o homem a documentário fala, é desse público aí. obrigando o homem a ter a obrigar comportamentos XYZ para que uma mulher seja eleita a estar com ele. Então a gente vê que tem muito jovem adolescente já sendo formado com esse pensamento. E é aquela história, né? Domine as crianças, domine o futuro.
E Sim, a gente está muito preocupado com essa questão do futuro, o aumento da violência. Acredito que tenha falado isso com outra convidada, né? Também sim, para assistir, um tema muito importante para quem é mulher. E a gente precisa ocupar o espaço. Eu falo muito para as pessoas: você é bom, você é profissional, você tem um negócio, você tem expertise. Domine o espaço, porque se você não dominar esse espaço, ele vai ser dominado por alguém que é pior, que não tem ali nada a agregar. Recentemente, já concordando contigo sobre a responsabilização das plataformas, um desses influenciadores, que ganhava muito, tinha mais de 1 milhão de seguidores na rede social, só no Instagram, teve a conta suspensa definitivamente pelo TikTok e pelo Instagram e não conseguiu mais criar nenhuma conta e depois estava chorando lá as mínguas dele lá, que, porque fulano, cicrano faz muito pior e eu sou o vilão. Mas os dizeres dele foram muito graves, principalmente fomentando uma certa violência, uma certa limitação da liberdade da própria mulher dele, inclusive, que ele tirou da faculdade, se vangloria de ter tirado da faculdade, ter dado um cartão de crédito. Então, assim, isso influencia até nós adultos. O que dirá de uma criança em formação, um adolescente em informação, formação super verdade. influenciável, a ponto de levar aquilo como verdade. Porque pai e mãe não sabem de nada, né? Quem sabe é o cara da internet. Não, Exatamente, porque o cara da internet sabe tudo, porque falou tudo. é isso, Exatamente. é isso. E, Jennifer, tu sabe, assim, tu quer falar alguma coisa sobre aplicativos que tu acha interessante no momento, que são interessantes para rodar uma empresa de forma bem eficiente? O que é que tu costuma aconselhar para os teus clientes que são agências de marketing nessa parte estrutural que eu sei que tu gosta muito de aplicativo, de inteligência artificial, aprendi várias coisas com a gente, que ela me ensina. Então, assim, o que é que tu costuma orientar teus clientes em relacionado a essas plataformas que são instrumentos, são facilitadores para quem é empreendedor? Na maioria dos casos, os meus clientes, eles são empresas, donos de agência, né? Sim, E eu oriento eles a primeiro entender qual é a dificuldade. Eu acho que isso foi batido muito aqui, inclusive com os convidados, que é sim. a gestão, operação, contexto e principalmente qual é a sua dificuldade. Eu acho que às vezes falta muita clareza, porque são tantas dificuldades, né, pessoal? São tantos desafios no Brasil, a parte burocrática, a parte operacional, parte de gestão de pessoas, que também está ficando cada dia mais complicado. Uma geração que tem tudo muito mais fácil, fica mais complicado pensar, ter um pensamento crítico. Então, eu sempre oriento a primeiro mapear o contexto. Inclusive, vou dar até um presente, que é uma ferramenta de decisões empresariais. Fica aí no QR Code, para vocês baixarem e tomarem melhores decisões. E, principalmente, eu escutei num podcast daqui, inclusive, de um cara muito bom em gestão, que o empresário é apaixonado, né? O Fábio Barbosa falou isso num episódio aqui, que o empresário é apaixonado. E ele não deixa de ser apaixonado porque se torna grande. Porém, contudo, todavia, como o advogado gosta de falar, né? Ele precisa deixar de ser apaixonado na hora da organização, da contratação e da demissão. E as ferramentas, elas não vão fazer milagre no negócio dele. E eu vejo muita gente procurando milagre em ferramenta, e principalmente não dando acesso e treinamento para a equipe que está executando a operação. Passa muito pela cultura da empresa, né? Você tem que transformar a cultura da tua empresa para que as coisas realmente andem como elas devem andar. Então, não adianta ficar procurando IA e assistentes que vão responder automaticamente. Eu, como consumidora, bato nessa tecla todos os dias lá no meu story. Todo mundo fala, eu recebo um Os monte de mensagens, PJs, os PJs daqui. PJs deste Brasil. Mas a verdade é que as ferramentas elas estão dificultando a entrada do lead ao invés de facilitando a entrada do lead, porque o empresário ele quer automatizar tudo de qualquer jeito, sem um mapeamento e uma organização adequada. E aí isso vai fazer com que ele perca oportunidades, como eu já deixei de contratar diversas vezes empresas com chatbot, que fica aquele negócio.
seu nome, eu só quero saber um Sabe preço. que me irrita quando eu falo com chatbot? Eu não consigo. Pois é, isso não é IA, precisa entender o que é IA, do que é automação. A automação é extremamente valiosa, eu tenho. A IA é extremamente valiosa, eu também tenho. Mas a gente tem que entender se a nossa operação ela está pronta para suportar contratar uma ferramenta, até por conta da perda de tempo, energia e dinheiro. Então, fica muito complicado eu dizer quais ferramentas a pessoa tem que usar. Ela, por si só, pode organizar as coisas dela com a ajuda das IAs que nós já temos. O notebook ali é maravilhoso, humanos é inacreditável, mas nunca delargar toda a organização, um contrato, uma gestão para a IA decidir. Walter Lobo já disse num podcast, ele é incrível, ele tem vários livros publicados sobre tecnologia, é inclusive um dos membros lá da Board Academy, que é um programa de formação de conselheiros, ele fala, a IA não tem vontade, a vontade é sua. Então, a gente fala da vontade de executar, da vontade de fazer, da vontade de olhar. A IA, ela é apenas um robô, por enquanto, pelo que se sabe, né? Por enquanto é isso, mas é interessante tocar nessa história da IA, porque a gente vê muita empresa de marketing, a gente trabalha muito para empresas de marketing, que pega a IA, faz o contrato dela e acha que está tudo bem. O grande lance que eu acho é que você até pode fazer esse contrato na IA, mas você não entende exatamente o que você está colocando lá. Você não sabe com o que você realmente está se comprometendo, o que é que está faltando ali. Então, por isso que a IA ela é interessante para quem, por exemplo, para a gente que estuda e tudo, porque a gente sabe exatamente como o contrato deve ficar. Quando você não tem um conhecimento aprofundado sobre a questão dos princípios, da legislação, é complicado até para você fazer as correções que devem ser feitas para a IA, que a IA ela precisa às vezes ser corrigida, ela não sabe exatamente tudo, apesar de saber muito, mas por falar tão bem, às vezes ela pode colocar uma informação ali que não fique muito bacana para você no futuro. Então tem que ter um certo cuidado aí em relação às áreas de expertise dos outros profissionais, né? Não querer substituir um profissional da contabilidade por um IA, um profissional do direito por um IA, porque a IA é instrumento desses profissionais, mas ainda não é substituto. Você foi muito sutil em às vezes, né? Porque na hora de corrigir, ajustar de acordo com a realidade do negócio que está sendo criado Isso. ali, a gente fala muito com a IA, fica até meio puta. Aí eu Não foi brigo com a IA, tu briga com a IA, eu brigo. perigo demais. Inclusive, fazendo uma similaridade até com o profissional de marketing ou qualquer outro, Hum. se nós formos fazer o nosso próprio conteúdo mesmo com a IA, ainda que a gente coloque o nosso link, ainda que a gente peça para ela nos dizer quais são os nossos problemas, dê uma headline, isso não vai fazer, ela não vai fazer melhor do que um estrategista. Ela não- Jamais. Exatamente. Por enquanto, não. Porque o estrategista vai fazer o quê? Um briefing muito adequado com a gente, ele vai ter um olhar Ele vai mais entender o que é que estratégico. alcança, o teu conteúdo vai alcançar determinada pessoa, o tipo de pessoa, ele vai entender isso que a gente pode não entender na hora de fazer. Eu não entendo. Nem eu. Eu também fico bem na minha, porque sou prolixa por natureza, já que eu sou advogada, é uma coisa que nós temos muita dificuldade em executar, é um conteúdo raso, que é o conteúdo que traz pessoas, que traz o topo de funil. Para mim, isso é muito desafiador, inclusive até para fazer CTA, né? Por causa do código, a gente fica ali meio que chama, não, não chama. Porque o advogado hoje, ele tem que aparecer, porque todo mundo tem que aparecer hoje no digital, mas a gente não pode ferir o nosso código de ética, que é uma beleza do século passado, parece, né? Então a gente fica ali no limbo, né? Assim, você tem que se comunicar, mas você não pode se vender, você tem que ser informativo, mas você não pode ser agressivo, então a gente fica sempre naquele questionamento até onde a gente pode ir, por exemplo, dentro do ambiente digital, porque é preciso ter um certo zelo, cuidado com a palavra, É, então tem todo esse cuidado que é necessário realmente. enquanto isso, os que não fizeram nem a academia falam tudo sem É, nenhum tipo de regulamentação. vou fazer como eu falo para a Luísa, aquela mãe, né? O errado é errado, todo mundo está fazendo errado, ele não vai virar certo, né? Continua errado. Então a gente sempre procura, a gente tem conversa bastante quando a gente vai fazer nossas publicações, que a gente faz um trabalho bacana junto, né? Então a gente fica sempre assim, isso aqui dá certo, eu sei se eu acho que isso aqui não está muito bom, não. A gente, olha, eu acho que vamos ser mais agressiva. Eu não, acho que a gente fica naquela
aquele medo naquela discussão para tentar achar um meio do caminho e fazer as coisas como elas devem ser feitas. O errado não vira certo porque está todo mundo fazendo, essa é a grande verdade. O meu marketing, ele manda, inclusive, os CTAs, eu falo, não posso. Ah, mas e se... Não Eu posso. também faço Eu isso. não, mas assim não vai. E é exatamente isso que eu também falo para as pessoas. Se elas não se posicionarem, presença no digital é diferente de posicionamento. A gente falou no nosso evento lá do PAD, né? É, Temos um programa de adequação ao digital das pessoas que são analógicas. a gente tem várias coisinhas por aí, né? Porque as pessoas gastam muito com coisas rasas, achando que está tendo um certo tipo de resultado, no final das contas elas não estão. Então, é um excesso de informação. O digital é como se fosse muitas portas, infinitas portas, todas elas dão em algum lugar. Mas se você entrar em cada uma delas um pouquinho, você sempre vai voltar para o corredor e você sempre vai achar que não tem resultado compatível ao tempo e energia que você está desperdiçando. É uma frase que eu sempre gosto de trazer para dar mais clareza para a pessoa de que se ela contrata alguém para orientar ela na jornada, ela vai economizar muito mais tempo, energia e dinheiro do que se ela ficar contratando pequenas coisinhas. É um R$ 97, é um R$ 107, é um social media de 1.000, O marketing, ele existe para potencializar e amplificar o que existe. Se você não tem o que existe, não tem o que amplificar. Muito bom. E, Jennifer, tenho duas perguntas, né? A gente vai, se a gente fosse agora finalizar o vídeo, partindo das leis que a gente comentou de uma certa forma, qual é o conselho para a agência de marketing que trabalha, por exemplo, conteúdo para criança ou com criança? O que é que ela precisa realmente fazer para trabalhar hoje com essa nova legislação que está aí? Primeiro que o contrato tem que ser com os pais, né? Os pais é que são os responsáveis legais pela criança. Tomar muito cuidado com a questão da exploração, principalmente com a saúde emocional dessa criança e saber o que vai ser explorado ali. Se é roupa para criança, se é brinquedo para criança, se é Boa. botar a criança com um doguinho ali. Eu cheguei a ler alguns artigos que diz que hoje você tem que procurar, se possível, né? Pegar uma autorização judicial ali, para caso você vá usufruir da atividade laboral daquela criança, né? Como se faz na televisão, né? E hoje você tem que ter esse cuidado, porque não é que o pai e a mãe não possam mais colocar o vídeo da criança por exemplo, no Instagram, não é isso. Mas se você vai monetizar hoje, você tem que ter uns cuidados, assim, para além do videozinho de parabéns no Instagram. E principalmente que a empresa, assim como qualquer outra empresa de marketing, seja muito focada no nicho que ela escolhe para que ela fique cada vez mais protegida, mais blindada e para que ela consiga escalar a operação. Porque não tem como escalar uma operação se você não padronizar. Não tem como você padronizar se você trabalha para todo mundo, né? Não tem como você se proteger se você tem várias leis para se basear. Se eu trabalho para advogado, para médico, para psicólogo, para criança, eu vou ter uma As infinidade de regulamentações, né? regulamentos que eu não vou nunca ter uma expertise suficiente para entender que daqui a 2, 3 anos, quando eu for expert nisso, eu já vou saber, pô, isso aqui já não pode, não posso fazer. Então, eu não vejo nenhuma outra jornada em relação a modelo de negócio, inclusive falando até dos grandes players do marketing, como o Ícaro de Carvalho, como até a própria Stage, né? O pessoal assim mais conhecido, que não seja escolher um modelo de negócio, escolher um problema para resolver, organizar tudo isso e, quem sabe, talvez, depois de tudo feito, abrir uma outra porta. Sim. Abrir portas depois que a é tal da árvore, né? Eu planto abacaxi, banana, pera, daqui a pouco eu tô aguando abacaxi, a banana e a pera, elas são diferentes, dão em momentos diferentes. Boa. Gente, a gente vai começar já a parte final do nosso bate-papo. E aí a gente tem uma novidadezinha sobre o podcast, né? Tu quer falar? Sim. Então, pessoal, o podcast ele vai começar a trazer aqui publicidade também, né? Já debatemos muito sobre isso. E eu criei um formulário do podcast para que você que tem uma empresa, um negócio, seja de produto ou serviço, e queira divulgar no nosso podcast, leia o QR Code que está na tela, você vai ser levado a um formulário e você vai responder bem essas perguntas para que a gente possa entrar em contato
e fazer a divulgação de acordo com o convidado que vem. Então, você tem a oportunidade tanto de ser convidado para o podcast, como você também tem a oportunidade de ser anunciado no podcast da Filomena, Legalmente Digital, que fala não só sobre questões legais, mas fala também sobre inovação, tecnologia e principalmente sobre negócios e bons empresários. Já Exatamente. comenta lá embaixo, coloca quais são os temas que vocês querem ver, porque a gente vai se debruçar nesses comentários e agradar a nossa querida audiência. Porque o propósito desse podcast é trazer um ambiente digital cada vez mais saudável, né? É isso, eu adorei o nosso bate-papo. Próximo mês tem mais, a gente vai trazer mais novidades. E a galera daqui de casa compartilha, curte, avisa os amigos para assistir toda quarta-feira às 18 horas, Filomena Legalmente Digital. E até a próxima.